A linguagem da cura pelo espírito. De acordo com o caminho da autorrealização, poucas palavras servem de base à arte de curar pelo espírito. Antes de abordar este assunto, quero dizer brevemente o que se entende por autorrealização. É uma doutrina espiritual baseada em uns poucos princípios, que qualquer pessoa pode observar praticamente, independentemente da sua confissão religiosa. O caminho da autorrealização revela a natureza de Deus, como sendo o poder infinito, a inteligência e o amor do universo, e revela o ser de cada indivíduo como uno com a natureza e os atributos de Deus. Ser individual, esse que se manifesta em inumeráveis formas e espécies, revela ainda que a natureza e a ideia que temos das desarmonias deste mundo resultam de uma concepção errônea sobre a revelação da divindade no universo. São estes os princípios universais, baseados na mensagem do Cristo, quando ensina que o homem pode realizar a sua unidade com Deus mediante um contato consciente com Deus, e que o homem, assim realizado em Deus, pode trazer ao mundo harmonia, paz e integridade. A primeira e mais importante palavra neste processo de cura pelo espírito é o pequeno vocábulo como, cuja compreensão exclui para sempre o conceito de dualidade. O Deus universal se revela como ser individual. Se isto é verdade, então não há Deus e o homem. Não há Deus, mas tu. Por isto, não pode haver pessoa que se possa dirigir a Deus com alguma necessidade. Durante os anos em que eu dedicava o meu tempo exclusivamente à terapêutica espiritual, aprendi a não considerar os meus pacientes como seres humanos. Nem me dirigia a Deus para que eles recuperassem saúde. Eu via Deus em cada pessoa que me visitava. Eu via Deus como esse ser individual, e esta verdade criava harmonia. Esta verdade revelava a divindade do ser humano e do corpo deles, e esta revelação se tornou a pedra fundamental do edifício da autorrealização. Há somente Deus que manifesta a sua infinita essência e sua natureza espiritual, como o teu ser, como o meu ser. Eu e o Pai somos um, não dois. Nesta unidade és tu tudo que Deus é. Se compreenderes a ideia como, que Deus se manifesta como teu ser individual, como meu ser individual, então compreenderás que tudo que Deus é, tu também és. Meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Eu sou co-herdeiro com o Cristo de todos os tesouros do reino de Deus. Nada posso fazer de mim mesmo, mas, em virtude da minha unidade com o Pai, eu sou tudo que Deus é. Onde quer que eu esteja, está o Pai dentro de mim. Por isto, onde quer que eu esteja, o Pai age dentro de mim. Deus que aparece como ser individual, Deus que se mostra como sendo tu, como eu, é este o caminho da autorrealização. É este o segredo da cura pelo espírito. Esse tu ou eu não é um reflexo ou uma ideia separada, ou algo que fosse menos que Deus. Esse tu ou eu é Deus mesmo, feito manifesto, Deus Pai, que aqui na Terra aparece como ser individual. Unidade, é este o mistério. Depois de assimilares esta verdade, depois de viveres nela e a praticares, considerando cada homem, cada mulher, cada criança, cada planta e cada ser individual no mundo, à luz do conhecimento, isto não é o que parece ser, isto é Deus, que se manifesta como. Então, desenvolverás aquela consciência curativa
que nunca enxerga o homem na sua humanidade, mas que logo entra em contato com a consciência espiritual dele. Acostumar-te-ás a não ver o homem segundo a sua aparência, mas o verás através dos seus olhos para além dos seus olhos, na certeza de que lá está o Cristo de Deus. Fazendo isto, aprendes a prescindir da aparência externa e, em lugar de tentares curar alguém, ou restabelecer alguém, ou melhorar alguém, te tornarás verdadeiramente uma testemunha da sua natureza crística, da sua essencial identidade com o Cristo. Outra palavra, não menos importante que o como, é o verbo é. Se é verdade que Deus se revela como o ser individual de cada criatura, então a harmonia é a verdade sobre cada indivíduo. E com isto a palavra é se torna a palavra mestra na oração e no processo curativo. Então desistimos de querer curar alguém, desistimos de querer melhorar ou enriquecer alguém. Então vivemos constantemente na harmonia da consciência do é, ou do eu sou. Se Deus é o teu ser, então Deus é a tua harmonia. Se tudo que o Pai tem é teu, então tu estás agora mesmo na plenitude e perfeição de Deus. Se Deus é a atividade do teu ser, então é a harmonia a lei do teu ser. Se deixares de viver no passado ou no futuro, então vives na consciência do permanente é, do eterno eu sou. Mesmo quando encontras um bêbado, ou doente, ou um moribundo, não prestarás atenção à aparência externa, mas dirás a ti mesmo, ele é. A consequência do como é necessariamente o é. É isto compreensível ou não? Se Deus se manifesta como o teu tu, portanto, é a harmonia a tua verdade. A mais poderosa expressão no vocabulário da oração é a palavrinha é. A harmonia é. Deus é. A alegria é. A paz é. A abundância é. A onipresença é. Será que pode haver algo que curar, algo que mudar, algo que renovar ou algo que aniquilar na presença da onipresença? Percebes os fenômenos externos, as aparências dos sentidos, mas não te deixarás desorientar por elas. Podem os olhos ser testemunhas da doença de alguém? Testemunhas da pobreza ou da culpa de alguém? Mas o Espírito te diz, não, isto é Deus em sua manifestação, isto é uma individuação de Deus. E por isto, a harmonia é a verdade, independentemente do que meus olhos veem ou meus ouvidos ouvem. A cura espiritual supõe uma consciência altamente desenvolvida. É uma consciência capaz de penetrar as aparências e enxergar para além. É uma visão de dentro, que nos dá a certeza desta verdade, mesmo quando os nossos olhos enxergam um ladrão ou um moribundo. Ninguém pode ser curador espiritual eficiente se não possuir a certeza. Este é meu filho amado, no qual me comprazo. É sem importância o testemunho dos sentidos externos. Algo no teu interior deve cantar, e o cântico que teu interior canta deve dizer: este é meu filho amado, no qual me comprazo. O eu no meu interior é poderoso. Palavras não resolvem este problema. Deve ser uma convicção interna, e esta só se adquire por meio de exercícios, pela compreensão e pela prática, sem falar da graça de Deus que reside no teu íntimo. Se fores capaz de ficar sentado à cabeceira de um doente moribundo, sem um vestígio de temor,
Porque uma voz canta no teu interior: Este é meu filho amado. Eu sou onipotente no meu interior. Jamais te abandonarei, nem te esquecerei. Então és um curador pelo Espírito. Isto supõe uma evolução que só se alcança por exercícios, até que desponte o dia em que esta voz fala de dentro, ou alguém recebe esta consciência, pela graça de Deus, como um presente. Entretanto, é difícil alcançar esta convicção, se não forem clarificadas certas circunstâncias que fazem parte da cura espiritual. Uma das mais importantes é a função da mente humana. Antigamente, nos primórdios das assim chamadas curas metafísicas, ensinava-se que o corpo estava sujeito à mente. Era uma ideia nova, tão provocante que o homem moderno começou a treinar neste sentido, controlando o corpo pela mente. Breve foi o tempo dos sucessos, e ainda em nossos dias, alguns principiantes colhem certos resultados com este método. O que há de ilusório nesta praxe é que os seus adeptos se esquecem de que por detrás do pensamento está um pensador, e que esse pensador não é nenhuma pessoa. O pensador é Deus, o Deus no homem, a alma humana.